vamos começar nosso papo aqui. Nosso papo é como ter um mindset data-driven storytelling nas agências. Já estamos aqui com a Carolina, da África. O Paulo Ilha vai se juntar a gente. O Marcelo Bernardes já está aqui. O André Rossi já está aqui. E o Paris. Cadê o Paris? O Paris está na casa. Paris, cadê você? Eu sei que ele está na casa. O Enor, estão procurando o Caio Túlio lá no primeiro andar. Sei lá, não, peraí, deixa eu te dizer certo. Não é no primeiro andar. É no primeiro andar, sala 1A. Estão procurando o Enor lá, o Caio Túlio, para um workshopzinho lá. Tem gente lá esperando. 1A. 1A, avisa ele. Você viu o Paris por aí? Paris Piedade. Aí, Paris Piedade. Corre aí. O cara chegou às 9 da manhã. A comidinha. Bom, então estamos todos aqui. Eu queria pegar o gancho do Domênico no papo anterior e abrir a palavra para todo mundo. Vocês vão ter que brigar com o microfone, mas a gente passa rápido aí. Que não é data-driven storytelling nas agências, é data-led storytelling nas agências, né? O que eu queria fazer rápido? A gente tem esses formatinhos de meia horinha, então tem que ser todo mundo vapt-vupt. Então, primeiro uma rodada rápida de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Vocês têm papéis relevantes nas agências que vocês dirigem ou trabalham ou atuam nisso. Mas a grande questão não adianta nada ficar nesse blá, blá, blá infinito de dados se isso é um silo e se isso é usado no final do processo. Esse é o grande ponto em português, certo? Tipo, se é uma caixinha, um silo, um departamento, e ele é usado no final do processo, provavelmente toda a inteligência principal já se perdeu, certo? Vamos começar com a Carolina, claro. Presta o microfone para ela. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e ser uma das mulheres que estão aqui no painel. Eu estou há 1 ano na África cuidando dessa área de dados, e é uma área que tem 2 anos, e é muito complicado, assim, porque eu acho que não é uma questão de... Tem um pouquinho de ego, obviamente, no final do dia, mas eu acho que a principal dificuldade que eu tenho encontrado é as pessoas não saberem o que a área de dados faz. E aí, por não saber o que a área de dados faz, eles não sabem quando chamar ou esquecem de chamar, porque a gente não está no radar. E aí, no final do dia, a gente fica se martirizando, né? Nossa, eles não me chamaram para a reunião, só me chamaram na hora de fazer o dashboard, na hora de fazer o reporte pós-campanha. Eu falo, gente, na hora que a área for relevante, as pessoas entenderem o papel dessa área, eles vão começar a chamar. E a gente tem vivido... Azar o deles, na verdade, né? Exato, tem que pensar diferente. Assim. Exato, mas tem pessoas mais abertas a saberem o que a gente faz e outras um pouco mais relutantes. Mas eu prefiro acreditar que todo mundo é do bem, que está todo mundo ali querendo entender. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que a gente tem encontrado novas formas de trabalhar. Então, a gente começa a gerar um ciúme, sabe, das áreas. Quem não está ainda chamando a gente para participar, começa a ver o trabalho que é feito desde o começo e, putz, se eu tivesse chamado, talvez eu tivesse encontrado um insight, ou tivesse feito alguma coisa mais aprofundada, ou tivesse olhado um histórico de campanha. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Outro dia, eu estava num papo com um diretor financeiro lá da agência, ele falou, porque o output da sua área é report. Eu falei, nossa, se o output da minha área for report, daqui a 1 ano eu não existo mais, porque eu tenho um monte de dashboard, um monte de coisa que vai ser tudo automatizado, né? Então, acho que o grande desafio é realmente a relevância, assim. E, obviamente, a questão da estrutura, né? São áreas que são muito enxutas, e aí, no final do dia, eles querem tudo, né? Querem muita coisa, querem insights, querem direcionamento de canais, direcionamento de jornada, direcionamento de mensagens. Tá, mas o que vocês realmente querem, né? E como que a gente, de fato, vai ajudar com dados, né? E eles nem sabem o que vocês fazem ainda, né? Exato. Paulo, pegando esse gancho aí, você dirigindo a mídia da DPZT, como você sente tudo isso? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado pelo convite. Olha, eu acho que eu gostei muito do tema do painel, porque trata das novas agências, e eu acho que as novas agências elas são puramente influenciadas pela transformação cultural que a gente vive no nosso ambiente, e um dos agentes de transformação dessa mudança de cultura é os dados, é a utilização dos dados, é a utilização da tecnologia, sobretudo, e, obviamente, é toda a mudança de comportamento do consumidor, né? O que acontece lá na agência é que a gente
tem dados como um dos 3 pilares da agência. O primeiro deles, só para resumir, a transformação do negócio dos clientes. A gente não se vê como uma agência só de comunicação. O segundo é data como inspiração. E o terceiro é o poder do craft, que faz parte da história da DPZIT. Então, o que a gente fez, na verdade, é que todo o processo de dados ele permeia a comunicação toda. A gente não chama mais um planejamento de mídia de planejamento de mídia, chama ele de pré-planejamento de mídia, porque eu não acredito em nada que não se transforme e não melhore durante o processo com a utilização das informações que são capturadas dos consumidores, dos negócios e a tomada de decisão durante o processo. E eu acho que assim hoje numa agência tradicional, os 2 momentos, o início e o fim, como ela falou de reports, etc., eles não funcionam e não serão eficientes se a gente não trabalhar o durante. Eu acho que o durante ainda no mercado é um grande buraco negro pouco explorado por boa parte das agências, né? Na DPZT a gente investe muito em pesquisa, pra você ter ideia, a gente investe 8 milhões de reais em ferramentas de pesquisa, dados. A gente não acredita mais só no modelo tradicional das pesquisas. O dado, tanto dos negócios... A gente tem um modelo de trabalho que a gente tem dados de negócio de todas as marcas. A gente acompanha, só para citar um exemplo disso, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que eu adoro, ela mede diariamente 14 KPIs diferentes para cada uma das marcas que a gente tem lá na agência, desde McDonald's, Itaú, Natura, Renault, etc. E a gente consegue tomar decisões ao longo da campanha dia a dia. Isso não é para mídia digital, porque se eu falar que a gente usa só para mídia digital, a gente vai estar sendo raso também. Mas dar um exemplo operacional, só para fechar. Por exemplo, se a gente identifica num dia que determinado cluster tem uma resposta melhor a uma campanha de varejo da Renault, por exemplo, a gente recompra a própria programação de TV aberta baseado nesse subcluster que a gente identificou. E isso a gente tem mostrado para os clientes, tem gerado uma performance no mínimo entre 15% a 20% superior do que a não utilização das informações para tomada de decisão. Boa. Eu queria pular lá pro André na ponta. Eu vou deixar o Pares por último, porque o Pares acabou de chegar no mundo da agência vindo da Globo. Então acho que ele pode dar uma visão bem fresh, assim. Então, André, Amplify. Legal. Pegando um pouco da linha da DPZ e também da África, a gente, na Amplify, a gente começou um trabalho muito forte com dados há mais ou menos alguns meses, né? A gente tinha uma área de BI subordinada à mídia e a gente entendeu que não fazia mais sentido trabalhar de maneira subordinada quando você tinha uma área tão relevante para você poder segmentar. E aí, a partir daí, a gente criou uma área de Data Science na Amplify. E ela engloba, eu falava até para a Carol sobre isso, Analytics, monitoramento e também pesquisas de mercado. Então, a gente, como processo, acho que essa é a parte mais difícil, colocar no DNA da coisa. Então, a gente na Amplify não começa nenhum planejamento e não termina nenhuma execução de campanha sem colocar todo o dado que a gente tiver à disposição na execução disso tudo. E essa área reporta para quem? A gente reporta, enfim, nossos clientes... Para ninguém. Nossos clientes são as contas, os atendimentos, em tese. Nós somos Acho que foi falado num painel que tinha que reportar para o CFO, né? Não sei se foi o Domênico, alguém falou. Hã? Foi o nosso painel. Foi você que falou? Não. Bom, enfim. Não, você não reporta para ninguém? A gente reporta para as áreas, basicamente. Tá, você é uma área de apoio, é isso? Exatamente. Nós somos uma área horizontal que atende todos os clientes da casa. Quando a gente tem que interfacear com o cliente final, por exemplo, a gente leva um relatório, leva alguma análise um pouco mais completa sobre um assunto específico. Mas a gente coloca o DNA do dado em todo o processo da Amplify. Essa é uma cultura, acho que é legal a gente falar sobre isso, que tem que ser meio top-down. Né? É muito difícil você colocar uma injeção de dados num processo já cristalizado tradicional de uma agência sem que tenha uma liderança que puxe tudo isso. Então é importante os sócios, é importante os diretores estarem nessa história e colocarem a importância de tudo isso. Quando a gente vê que a liderança está super voltada para dados e drivada por dados em todo o processo, aí todo mundo começa a entender, opa, acho que faz sentido sempre plugar dados na história antes de começar um planejamento e monitorar e, enfim, levar a campanha a cabo. Então, acho que essa é um pouco da mensagem principal que a gente tem desenvolvido na Amplify e tem conseguido resultados super interessantes com relação a isso. Boa. Marcelo, na Purple. Bom dia. Estava pensando um pouquinho quando vocês estavam falando aqui de áreas e de processos, e isso tem sido recorrente nos outros painéis anteriores a esse, né? Acho que o principal problema das agências são as próprias, de nós agências, são as próprias estruturas de agência. A gente está acostumado com um processo de criação que toda vez que ele sai,
né, dessa fábrica, dessa esteira de fábrica, a gente acaba se perdendo um pouquinho. E muito se fala em área, né? Área de BI, área de data. E talvez ter a área seja o maior dos problemas. Porque a gente não tem tempo dentro de um processo de agência para conseguir analisar, gerar a melhor recomendação, chegar com a proposta para o cliente, produzir e fazer a mágica acontecer. Tá mais sobre desfazer áreas do que sobre construir áreas, né? Na Purple, hoje a gente não tem áreas. Na verdade, a gente tem é um time multidisciplinar na mesma mesa, construindo os processos conforme eles chegam. Então, eu tenho o BI do lado de criação, porque a depender do momento que eu estou numa campanha, o papel do BI ele é diferente. O papel do BI ele vai me ajudar a encontrar oportunidades nos dados que não são os dados escancarados quando eu estou concebendo uma campanha. Ele vai me ajudar a entender o comportamento de massa quando eu estiver otimizando. Então, desconstruir um processo que ele é tão acostumado e tão correto há muitos anos, talvez seja o maior desafio do lado das agências. Acho que esse é um pouquinho do... Boa. Pares, você chegando lá na UMAP, 2 meses já? Quase. Quase. Parece 2 anos? Parece. O que você está sentindo em tudo isso? Eu vou tentar falar alguma coisa que ainda não falaram, né? Que acho que amanhã toda tá Essa é a ideia, né? Eu acho o seguinte, quando a gente olha para trás, como a gente trabalhava com a mídia, o ciclo entre pensar, né, planejar, executar, analisar, ele era longo. E ele tem ficado cada vez mais curto. A gente ainda não entendeu isso. E como já foi falado, os algoritmos entendem e conseguem. Então, acho que o maior desafio é o que está no título aí do nosso papo, que é o mindset, como mudar o mindset. Eu acho que o ser humano ainda não está preparado para mudar esse mindset, tem uma resistência cultural muito grande, e eu acho que a gente pode roubar da estatística velha e clássica o chamado viés de confirmação. A gente sempre parte com um viés de confirmação de alguma coisa, seja na criação, seja na mídia, seja no planejamento. A gente sempre parte com opinião pessoal. Se a gente olhar aqui para baixo, se eu nasci e cresci aqui em Higienópolis, eu tenho essa visão do mundo. Eu posso ver nas telas, né, o mundo diferente, mas eu vou ter uma forte referência do que eu convivi, né? Então, acho que a gente tem que desaprender a ter o viés de confirmação e a gente tem que aprender a desconfiar de tudo e buscar mais dados. Essa mudança, ela passa pela estrutura organizacional. Eu sou lá VP de dados da agência, acho que não tinha que ter uma área de dados. Eu acho que todas as áreas da agência tinham que ter data scientists, tinham que consumir dados primários, dados externos. Só que hoje em dia você não consegue nem gerir essas pessoas. Então é necessário se concentrar para que tenha uma liderança, para que tenha até a formação desses profissionais. Mas eu acredito que no futuro isso tem que ser tão importante, aí voltando também nos painéis anteriores, como usar o Google Docs, né? Tem que ser tão importante quanto a ferramenta do dia a dia. Se a gente fosse pegar, e aí a gente não precisa passar para todo mundo responder, mas quem tiver boas respostas que ainda não foram ditas, quem que é o maior algoz dessa não mudança de mindset nas agências? É o criativo? É o planejador? É o dono da agência? É o cliente? Uma palavra, é o cliente. É o cliente? Eu acho que assim, o remédio, e aí não é crítica, né? Apesar de ser, né? O remédio não pode ser maior que a doença. Certo. Né? Se o cliente não está com essa dor, você pode levar motivos de negócio, defesa, etc. e tal, mas existe um desconforto de mudar caminhos. A gente é um pouco vítima do sucesso que a gente percorreu até aqui, né? Assim, time que está ganhando não se mexe. Coisas que a gente usa na nossa vida, né? Então, eu acho que parte disso é, sim, a coragem do cliente de correr riscos e de sair da zona de conforto. É claro que é um papel da agência de ajudar, né, nesse convencimento, né? Mas eu acho que é um dos motivos. Alguém discorda? Para discordo. concordar não precisa falar. Eu Daí discordo. só levanta a mão. Concordamos, aí a gente vai para a próxima pergunta. Eu acho que é a própria agência. Eu acho que é fundamentado nos CEOs e nos CFOs de boa parte das agências. Porque o que acontece? Quando você começa a investir nesse tipo de questão, o resultado não vem no curto prazo. Você precisa entender que é um investimento necessário para a continuidade dos seus negócios, da relevância dentro dos clientes. Então, eu acho que a agência mesmo desconstrói isso, porque eu vejo muitas delas que criam ou essas áreas, ou pessoas, ou contratam ferramentas, pessoas para fazer isso, mas é muito mais, sabe, para dizer que tem, para dizer que é moderno, na verdade não usa
porque existe uma série de barreiras culturais dentro de uma agência que precisa ser quebrado. Lá na DPZT a gente tem uma área assim, porque a gente precisava se organizar para começar isso, mas essa área não responde para nenhuma outra área específica. Ela responde para o board da agência. Então, ela responde para mim, para o Rafa de criação, para o Edu, que é o CEO. Nós somos responsáveis pela gestão dessa área. Porque se ela respondesse só para a mídia, Já a tendência fica é que seria enviesado. uma área de BI de mídia. E eu acho que é muito pequeno quando a gente olha isso como um BI de mídia, se a gente tem a pretensão de ser de negócios. Para vocês, a gente vai fazer uma pergunta, não precisa do microfone, só levanta a mão. Para qual de vocês dados e BI é custo na agência? E para qual de vocês é receita? É receita? Na África já é receita? Na Amplify? Não, mas pode ser virar a ser, é óbvio, mas já é? Ou é custo? Já é receita Amplify? Purple? Depende do caso. Almap, receita. Olha, vocês estão sendo bonzinhos. É que eu acho que tem Fala, uma coisa Carol. que a gente estava discutindo outro dia, o que é a receita, né? Por exemplo, a gente tinha um cliente outro dia na agência e a gente ganhou um outro cliente com um budget de mídia, vou falar um número fictício, de 30 milhões no ano. E eu sei que a responsabilidade de 30% desse cliente ter vindo foi por conta da entrega de BI. Então, o que é uma receita direta, seja da otimização de mídia Mas ou de alguém um mais na projeto agência novo? sabe isso? Sim, sabe. Essa sabe, pergunta, inclusive, foi levado para o CEO e Porque- para o CFO que a gente responde. Boa. Porque um dos pontos que eu acho que, e eu quero cutucar um pouquinho, com muito charme, muito carinho, mas o dedo na ferida, é modelo de negócio, certo? O modelo de negócio é de ganhar dinheiro com mídia. Então, no máximo, o BI é um jeito de ganhar mais dinheiro com mídia e ele fica uma unidade de custo dentro da mídia. Esse é o natural, certo? O modelo de negócio é uma barreira. Vamos passar geral aí, todo mundo quer falar. Marcelo. Só respondendo um pouquinho a pergunta anterior, quando ele não é receita, ele é um custo porque a gente não aceita não ter esse tipo de análise para cliente, por mais que ele não pague esse recurso trabalhando para... Pois é, Porque senão a gente perde competitividade. certo. E o modelo de negócio, sim, ele é um desafio. A gente fala muito em BI, melhorando os números e sugerindo receita por comissão. Mas BI ele não é um trabalho só para mídia, né? Ele é um trabalho maior do que isso. Ele é um trabalho para planejamento, para criação. A dificuldade de mensuração disso é porque... qual o potencial que ele me agrega criativamente falando para gerar resultados que eu não teria gerado se não tivesse tido essa análise. Passa por um pouquinho disso. Então, sim, as agências elas são, na minha opinião, as maiores culpadas pela dificuldade, os gestores das agências, porque existe uma dificuldade de acreditar que mudar o modelo de negócios vai gerar receitas tão grandes quanto no passado, mas acho que sim. E o criativo, ou o fato de ser uma indústria criativa, é uma barreira ou isso é um mito? Se for uma barreira, quer dizer que as consultorias vão chegar nadando de braçada, porque elas não têm esse mito? Ou isso é um mito? Não tem essa trava? Não, acho que se é uma indústria criativa, ela não confronta a necessidade de atuar com data. Na verdade, trabalhar com dados e criatividade é um combinado com um potencial de resultado muito grande. Eles têm que se enxergar como parceiros, não como antagônicos, né? Então, existe esse dilema no mercado, né? Então, quanto mais dados eu tenho, mais eu ingesto a criação, e quanto mais eu ingesto a criação, menos criativo eu vou ser. Você acha que isso não é verdade? Não é verdade. Claramente não é verdade. A gente conseguiu, no exemplo da própria agência, vender produtos femininos no Dia dos Pais para a Marisa. Isso aumentou o mercado e gerou potencial de venda que não existia antes. Porque Isso a gente veio entendeu de que tinha um- mulheres liderando famílias no target da Marisa. A gente fez uma campanha para a mulher no Dia dos Pais e isso fez com que a venda aumentasse. Então não, na verdade, eles Isso se veio de ajudam. um insight de dados, não de um insight de um Insight de dados, Insight de vindo da dados. agência. O briefing era vender produtos masculinos. Boa. Alguém quer complementar? Eu quero complementar. Eu acho que, com relação ao modelo de negócio, acho que a gente tem que sair muito da caixa, não é pouco, não. Por exemplo, a gente talvez não tenha se deparado ainda que quando você trabalha com dados e tem uma agência plugada num cliente forte que está compartilhando com você o CRM dela, o cookie pool dela, uma série de informações, um emaranhado, um data lab, de fato, um data lake com você passa não só a ser a agência desse cara, como um detentor de todas as informações digitais que ela tem com relação ao target dela.
Isso tem muito valor. Então você pode não só como modelo de negócios colocar um BI em mídia para otimizar investimento e aumentar o seu ROI de campanha, entre outras coisas, como também se tornar um instituto de pesquisa especializado naquele cliente dentro da agência. Exato. E aí você pode começar a dar um sortimento muito maior para um mix de produtos internos. Eu posso começar a vender pesquisa, eu posso começar a vender fast data, eu posso começar a vender uma série de coisas que podem estar na sua prateleira de produtos enquanto data science da área, que você pode gerar receita incremental e direta. Mas aí o CFO não fica bravo? Ele fala, Mas de jeito nenhum, ele adora. Porque, na verdade, a gente tem a gente tem um desafio muito grande que é, enquanto a liderança ainda não tem ainda formado o que ela espera de uma área de data science no curto e no longo prazo, por conta dessa questão de investimento, custo e retorno, você começar a gerar receita logo de largada, colocando um modelo de negócios de venda mesmo, para ele é fantástico. Porque ele fala, nossa, de fato, tem uma geração aqui direta de receita com produtos de pesquisa e dados, tá? Porque ele é especialista naquele cliente, na informação daquele cliente, e indiretamente eu estou otimizando a minha mídia. Então, o potencial de geração de receita de uma área de dados, na minha visão, ele é muito direto e muito potencial. Agora, vocês dois da ponta estão agências digitais mais jovens, vocês para cá estão agências mais... Não vou usar a palavra que começa com T, porque é sacanagem, mas enfim, mais antigas, certo? Isso também vale? Ou ali o paradigma da mídia é muito mais poderoso? Não, eu acho que o modelo de negócio ele tem vantagens e desvantagens para os dois lados, né? Clientes que são multinacionais, que a grande maioria, eles têm processos orçamentários e que muitas vezes é difícil ele transformar uma grana que estava ali como mídia num custo que é tecnologia. Eu acho que o melhor exemplo disso é a mídia programática, né? Na mídia programática, são poucos os clientes que têm contratos próprios, isso tem aumentado ano após ano, onde ele paga a tecnologia separado da mídia. Tem muitos clientes hoje que não sabem diferenciar o quanto que gastou de mídia, de dados e de tecnologia. Exato. Até o Marco Frade está aí com a carta, levanta aí, Carta Global de Mídia, que a ABA lançou aqui recentemente, onde fala muito de transparência. Transparência é uma faca de dois legumes, né? Então, assim, vai ter que mudar o orçamento também no cliente, né? Então, acho que o modelo de negócio ele pode atrapalhar inovações, mas eu acho que o CFO, o cliente, querem novas entregas, novas linhas de receita, e aí é um trabalho, obviamente, de estruturar e vender um novo produto, uma nova coisa separada, vamos dizer, do pacotão. Boa. Paulo, quer complementar? Eu vou abrir para perguntas da plateia, pensem aí. Daqui a pouco levantem a mão que eu já corro com o microfone para a gente poder pegar no streaming. O modelo de negócio é um dos pontos mais importantes, eu acho que hoje, da nossa indústria, né? Ele é um limitador de crescimento das agências e eu acho que a forma que a gente não acredita no modelo atual, que é a remuneração baseada em mídia. Certo. A gente já conseguiu transformar quase todos os contratos em outros modelos de remuneração. Não é fácil fazer isso, porque tem uma mudança cultural. Já, porque a gente mostra o resultado e o quanto a gente cria e desenvolve ideias, projetos que não estão relacionados à mídia. A gente já teve uma série de conversas com alguns clientes nossos que a gente mostra para eles, olha, nos últimos 4 meses está aqui um book de ideias que eu te levei que não estão relacionados necessariamente à compra de mídia. Ou seja, não é justo você me remunerar pela compra de mídia. Eu não quero ser um parceiro que te venda mídia, eu quero ser um parceiro que traga soluções para os seus negócios. Então, eu acho que a gente vive um momento de mudança bem importante no mercado. Eu acho que grandes anunciantes percebem essa mudança ou já convidam suas agências a rediscutir isso. Só que isso exige uma coisa principal que eu acho que nunca teve tão clara no mercado, que é a transparência. A gente acredita na transparência e a gente mostra as margens de lucro, os custos, etc., que não tem segredo para fazer um trabalho. Uma empresa que quer um trabalho fora da curva precisa ter os melhores profissionais trabalhando para ela dentro da agência, e isso custa. E a gente mostra quanto custa para os nossos clientes. Isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de mindset, né? Sim. Algum aprendizado do que vocês estão fazendo que vale a pena dividir, que deu certo, ou até dos que deram errado também, para ninguém seguir caminhos errados nessa mudança de mindset? Acho que você precisa mostrar resultado. Quando a gente mostra, não é necessariamente esse o caso, mas, por exemplo, quando a gente faz um lançamento de Renault Captur e aumentou em 60% as vendas do produto, com iniciativas que foram além da mídia, que envolve CRM, envolve uma série de outras ações que a gente criou, é claro para o cliente que ele precisa rever o modelo de remuneração da agência para que a agência continue entregando essa performance. Eu acho que, assim,
para questionar e para propor, você precisa mostrar resultado. Esse é o grande desafio. Então, você primeiro precisa investir para colher resultado. A gente investiu, acho que a gente está no 3º ano de fusão, é uma agência completamente diferente. O primeiro ano foi custo, muito custo, e eu acho que a gente está colhendo agora o resultado, que é o que tem aparecido no mercado. Por isso a agência quase dobrou de tamanho em 2 anos. Boa. Alguém já tem uma pergunta pronta? Lá no fundão, pô, corre aqui, vai, tem que pegar o microfone, senão não dá, corre aqui. Senão teu áudio não entra no stream, vai, rapidão. Sem tratado. Perfeito. Tiago da Embria, somos habitantes aqui. Vocês falaram muito de inteligência de dados a partir do momento que o cliente é cliente, né? Queria a opinião de vocês em relação a monitoramento de passos de concorrência, monitoramento de talentos no mercado para as agências, monitoramento de decisores dentro dos clientes, transitando entre clientes, enfim, o que está sendo usado para pré-cliente. Boa, quem pega? Você quer falar, André? Pega aqui, o André, pega aqui na ponta. Obrigado. Basicamente, a gente tem isso no radar também na Amplify. É claro que é uma coisa cíclica. Então, talvez o início seja a gente, de fato, consolidar uma cultura interna, trabalhando e atendendo os clientes da casa. E, num segundo momento, a gente entender que a gente pode, com dados, mapear mercado também. A gente pode mapear indústrias em potencial, empresas em potencial que estão precisando de um serviço de uma agência próxima. A gente tem informação, então a gente consegue operar mapeando tudo isso e vendo oportunidades no mercado. O céu é o limite, eu costumo imaginar assim, a gente tem que ser ousado mesmo. Para concorrências, quando você de fato trabalha e embasa todo um procedimento em dados, o seu potencial de atração desse cliente fica muito maior. A gente conseguiu agora, entrou na casa Perdigão, né? A gente pegou o braço digital de Perdigão. Foi um processo muito forte, onde a gente conseguiu amparar todo esse pitch com muitas informações. Não só informações que a gente produziu em casa, como que a gente também pegou de outros players do mercado e aglutinou tudo isso, e aí deu o mais importante, inteligência para tudo isso. E conseguiu surpreender numa concorrência. Então, acho que com dados, você tem que pensar interno, de fato, e atender as demandas internas, mas também você pode ousar e pensar fora e ver como é que você vai encantar um cliente que não faz parte do seu portfólio ainda. Informação, acho que está aí para isso. Alguém quer complementar alguma coisa? Pares. Acho que no sentido de RH, né, tem um trabalho não estruturado em dados ainda, feito pela área de recursos humanos, mas o que a gente tem lá, não sei até onde que eu posso falar, mas assim, tem um projeto incubado dentro do planejamento, monitorando diversas fontes, não só rede social, outras fontes também, tentando entender quais são as conversas da sociedade, para usar isso, seja para clientes existentes, seja para buscar outros clientes. Então, existe um trabalho estruturado, com uma equipe trabalhando, tentando mapear tendências culturais, conversas para que isso possa virar ações de comunicação. Boa. Você está falando só para o Facebook inteiro, tá? Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos mais uma pergunta? Alguém tem mais pergunta? Vamos aqui. Frade, vai lá. Desculpa. A minha pergunta é para os três aqui da ponta de cá. É uma curiosidade grande, porque são agências grandes, agências que começam com T, não pode falar, né? E minha pergunta vai em relação a contratos. O modelo de contratos que vocês têm com os clientes atuais ou o tipo de modelo que vocês estão criando. Porque o que eu entendi, pelo menos na fala aí da DPZ e TE, é que há possibilidade de contratos que não são contratos perenes, são contratos mutáveis, avaliados por performance. Além de responder isso, esses modelos de contratos, assim, onde é que vocês pensam que isso vai dar versus o tipo de legislação que nós temos hoje de propaganda, de publicidade no Brasil, que ainda é essa grande jabuticabas? Pergunta simples, né? Pergunta simples, tipo, resolver tudo. Como nós estamos quase terminando o tempo, vamos tentar já responder ele e já ir meio que amarrando uma conclusão. Cada um fala um pouquinho. Eu vou contar um pouquinho do lado da África. Ainda não existe uma fórmula assim que todos os clientes sigam e nenhum norte, como ele estava contando no caso da DPZ. A gente está passando por um momento de mudanças, né? Então, clientes que estavam acostumados com o modelo de remuneração por conta de mídia estão repensando, porque no final do dia ele precisa ter resultado no negócio. Ou quando a gente pensa especificamente sobre a área de BI, que não era nem considerado dentro dos escopos, né? E aí, o que a gente faz numa transição de um ano para o outro, que essa área não está sendo considerada? E essa área é importante para poder gerar negócio para a agência, mas não está dentro do FII.
Não existe ainda, para mim, acho que é um processo longo, acho que nos próximos 3, 5 anos a gente vai passar por uma grande mudança ainda nos modelos de negócio. Hoje, quando a gente olha os clientes da África, por exemplo, eu tenho clientes que são startups. Eu atendo 99, eu atendo Chama, que são aplicativos. Não faz sentido para esses clientes eu estar trabalhando num modelo simplesmente de remuneração de mídia. Eu tenho que estar atrelando isso ao resultado de vendas dele, o quanto eu vou ter de custo de aquisição. Mas para outros clientes ainda é, digamos, mais rentável você ter uma remuneração por mídia, né, por veiculação. Então, assim, não é uma resposta final, acho que tem muita coisa ainda para ser discutida. Tem clientes questionando, a agência também está se questionando, e eu acho que muito do que está acontecendo dentro da agência é a gente encontrar novas formas de remunerar. Então, a gente tem visto muito clientes que estão trabalhando num misto. Eu tenho remuneração por mídia, mas também por desempenho de uma campanha, por exemplo, de app install. Então, eu posso ter um pouco do misto dos dois. Enfim, contando Boa. um pouquinho da experiência do Paulo, que eu tenho. já dá a tua visão e vai amarrando também a tua conclusão. Não, Você que botou provocação master Paulo Ilha hoje aqui, né? Não, eu diria o seguinte, eu acho que o modelo tem que ser sobre os recursos que estão disponíveis para atender aquele cliente, né? E aí você tem que ter uma garantia mínima de resultado para a empresa, e eu acho que a gente se provoca a participar do resultado das marcas que a gente trabalha. Se a gente se propõe a ser um agente de transformação dos negócios das marcas, é difícil você não ser remunerado pelo resultado que a gente entrega para as marcas como um todo. Como a gente tenta ser mais do que uma agência de comunicação, simplesmente, o modelo de negócio tem que refletir isso. Então, não existe um modelo único também, varia de acordo com cada cliente, mas eu pessoalmente acredito no modelo no qual existam recursos para atendimento de cada um dos clientes. Esses recursos são transparentes para cada um dos clientes, existem N modalidades de se fazer isso. O que eu acho é que ter uma conversa focada no investimento de mídia do anunciante não é a forma mais eficaz, porque o anunciante não vai ter o melhor que ele pode ter da agência baseado nesse modelo. Eu acho que Perfeito. por isso é importante transformar este negócio como um todo. Boa. Pares. Bem, o modelo de custo de mídia é um modelo de custo, né? Então, ele normalmente é orçado, limitado, e ele não responde ao negócio, como o exemplo aqui que o Paulo deu da Renault, né? Não responde ao negócio, você tem uma trava aí, né? Quando você olha para as plataformas, tem modelos de custo por clique, eles estão saindo do orçamento e estão indo para um custo de venda, né? Eu acho que essa mudança, na verdade, reflete algo maior, que é deixar de ser um custo e passar a ser um agente transformador do negócio. Eu acho que a comunicação, a publicidade tem esse papel de ajudar, de desempatar, de levar a gente para a loja, então tem que elevar a métrica de negociação. A gente tem clientes que estão nesse modelo, tem clientes em revenue share, tem clientes com success fee atrelados a KPIs de performance, custo por visita, ROAS, né, que é o ROI de mídia, e assim por diante. Então, eu até fiquei bastante surpreso e feliz de ir para uma agência ter, que era bem moderna em modelos. E não estou falando de ter um cliente só, né, que, assim, eu estou falando assim, tem clientes grandes e importantes que estão em modelos de negócio, né? Eu acho que esse é até voltando à provocação que você levantou e a gente acabou não respondendo, é o modelo que as consultorias trabalham. Então, falar de negócio é cada vez mais importante. Não vai dar para falar de negócio com profundidade só olhando o custo, né? Aí é o risco do CFO comprar e aí vai dar tudo errado mesmo, né? Vai tender a zero. Perfeito. Marcelo. Bom, ficando difícil, né? Vocês estão por fim da fila. É que essa não era pra gente, né? Era só pra eles. Então, eu acho que eu vou retomar um pouquinho ao tema, que é como é que eu sou data-driven numa agência que precisa de storytelling para criar as suas comunicações, né? Eu acho que buscar ir do 8 para o 80 é um pulo muito grande, né? Então, as agências, elas estão mais para o 8 do que para os 80, só que elas são muito boas de persuasão. Nós somos bons de vender. Então, a gente acaba imprimindo um cenário que, por muitas vezes, não é executado do lado das agências.
Então, na minha opinião, vai mais por entender o processo do seu parceiro e buscar uma agência que não tem, na área de dados, na área de BI, aquele velho laboratório de informática que você vai até lá, visita um pouquinho e depois volta, e buscar agências que tenham um iPad na mão dos estudantes, que estão de fato usando isso no dia a dia, não está enclausurado, está, enfim, difundido entre todas as áreas e de fato acontecendo. Acho que com baby steps a gente chega lá. Boa, boa. André. Concordo. Acho que para pegar esse... Todo mundo já falou aqui, a gente vai falar super do mesmo Você pode mesmo falar ponto. concordo com tudo. Eu concordo com tudo e quero acrescentar algumas coisinhas a mais. Acho que sim, a gente tem que atrelar modelos de negócios diferenciados e baseados, sim, em taxa de performance, em resultados de performance, porque, de fato, é onde a gente está agregando valor. Se eu acredito na minha área de data que vai otimizar e melhorar a minha conversão, a gente tem que, sim, que vender isso também. E bater esse papo. Tem uma dificuldade grande, como é que a gente consegue melhorar a performance com objetivos diferentes de awareness, de brand, isso é uma outra discussão mais métrica, mas a gente também tem que começar a setar tudo isso e falar, se eu conseguir fortalecer a sua marca, eu também preciso receber um pouco mais. Acho que é esse tipo de modelo que a gente tem que passar. Transparência, como o Paulo Exatamente. Falou. Não só de performance de mídia, mas também de performance de outros KPIs que estão mais focados com conhecimento de marca, topo de funil. Então, acho que sim, faz sentido a gente começar a oxigenar os modelos a partir da área de data e conseguir receitas diversificadas. Pô, lindo, lindo. Gente, queria agradecer vocês todos. Foi painel papo reto, papo direto, muito bom. Tá no Facebook, vamos ver como é que repercute, mas obrigado por todos vocês pela presença. Valeu, gente.